Dando continuidade à aula, né, sobre conversão binária analógica, né, a gente vai usar um exemplo aqui do 18F450, né, mas também serve para o 452, para outros chips da microchip, outros microcontroladores da microchip que possuem essas entradas analógicas. Então, o 18F4550 que eu vou mostrar aqui nesse exemplo para vocês, ele tem algumas características. Na verdade, a família da microchip, essa família 18F, as entradas analógicas, elas leem tensões de 0 a 5 volts, tá? E convertem essa tensão para um código binário de 10 bits. Esses 10 bits, num programa em C, por exemplo, você pode ler na formato decimal, que você pode converter nesses 10 bits com o código, todos eles em nível lógico 1, eles apresentam o código em decimal 1023. Então, quando eu tenho 5 volts no PIC, no seu programa, eu vou ler o código em decimal 1023, que representa o código binário 10 bits em 1. Como também, se eu tiver a tensão de 2,5 volts, que teoricamente seria metade desse range, a gente teria o código do 511, que seria todos os bits em 1, com exceção do bit mais significativo, que estaria em 0. Como também, se eu tenho a tensão de 0 volts, eu tenho aí o código decimal 0 e, no caso, 10 bits em 0. Então, esse é o formato dos valores analógicos que o chip da microchip lê. Na verdade, ele converte a tensão de 0 a 5 volts num código binário de 0 a 1023. Então, é uma conversão de voltagem em código binário. Esse tipo de conversão é chamada de binário com offset. Tá? É muito utilizada em microcontroladores, embora existam outros formatos e outros chips que utilizam outros tipos de formato, né? Como por exemplo o computador mesmo, do PC, utiliza o formato ponto flutuante. Esse formato, que a gente chama de inteiro com offset, ele converte os números, as tensões em escalonada de 0 a 5 volts em uma escala de 0 a 1023, em números inteiros. Okay? Para apresentar isso de forma prática, eu vou vamos preparar um programa aqui, utilizando o MPLAB X, utilizando o chip 18F4550, e também vamos utilizar o Proteus para fazer essa simulação e apresentar isso para vocês. Então nós vamos para o MPLAB X para poder apresentar isso para vocês.